Olá a todos. Bom, nos encontramos novamente para mais uma aula. Dando continuidade ao assunto da personalidade que vimos no vídeo anterior, com um conceito básico de que no ser humano existem como que camadas de personalidade que vão desde o mais básico até o mais sutil, que vocês viram no formato de uma pirâmide, nós vamos aprofundar um pouco essa ideia e para isso vamos ilustrar com uma ideia que vai vir desde a Grécia clássica, mais precisamente de Platão, aonde através de uma ideia, de um mito, ele vai fazer com que possamos enxergar aspectos do nosso interior. Então ele vai colocar, como vocês podem olhar aí, ele vai falar da alma. E lembro que a alma naquela época tinha um conceito diferente do que tem hoje. Era constituída pelo conjunto dos pensamentos e sentimentos, tá? E também emoções. E ele vai colocar, vocês podem observar no texto, né? Ele vai comparar a alma com uma parelha, um par de cavalos e um cocheiro, tá? Que vão estar em todo um conjunto de movimento e vai constituir, no caso, a psique, tá? Uma parte dela, né, vai participar da natureza imortal do ser humano, tá? Lembro a vocês que na concepção grega, uma parte do ser humano era imortal. É o que nós chamaríamos hoje de espírito. A outra parte é mortal. É o que nós vamos chamar de alma, tá? Então, é como se houvesse, né, de acordo com Platão, no ser humano duas forças. Uma, deixa eu colocar minha câmera aqui para baixo, para vocês lerem o todo aí. Uma que vai, no caso, puxá-lo para cima e outra que vai puxá-lo para baixo, tá? Ou seja, a nossa natureza humana, ela não é única, tá ok? Vamos ver aqui no próximo algo que possa nos ajudar a entender melhor. Então você vai ver aqui que nessa concepção que Platão vai trabalhar, ele vai colocar então da ideia de uma alma perfeita, que nós podemos traduzir hoje como um espírito. Né? Só que vejam bem que quando Platão vai tecer esses comentários, ele vai trabalhar a seguinte ideia: todos nós somos como que feitos à imagem e semelhança de um Criador. Tá? Então ele não utilizava o mesmo corpo de conhecimento que o judaísmo e o cristianismo utilizavam para falar do ser humano. Mas em suma, ele vai falar então que o ser humano nasce e vem a esse mundo dotado de uma alma, tá? E que todo o nosso trabalho ao longo da nossa vida é como se fosse um trabalho de procurar voltar de onde nós viemos, tá? Ou seja, desse mundo do qual nós não queríamos sair, né? Mas que por algum motivo fez com que, no caso, encarnássemos. É como se nós fizéssemos a seguinte analogia: estávamos lá na barriga da nossa mamãe, estava tudo bem, agradável, gostoso, mas viemos a esse mundo. Agora imagine essa analogia transportada para o mundo mais sutil da nossa alma, como se estivéssemos numa dimensão superior celeste, mas por algum motivo tivemos que vir aqui, tá? E estamos no processo de passar por um conjunto de experiências para poder voltar, tá? Só que nesse percurso é que aí nós podemos encontrar algumas dificuldades. Nesse mundo, nós vivemos num mundo onde temos a dualidade, o bom e o mal, né? O bonito e o feio, o alto e o baixo e por aí vai. Então essa dualidade vai estar retratada também dentro do ser humano como um par de cavalos, tá? Que aí nós podemos falar assim, a briga entre a razão e a emoção, por exemplo, tá? Entre outros
elementos internos que podem se chocar dentro de nós. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, essa história, né, desse mito que eu devo contar para vocês aí com mais detalhes, dentro de acordo com a narrativa de Platão num podcast, aguardem, tá? Então ele vai colocar algumas coisas que modernamente na psicologia nós poderíamos falar, por exemplo, da luta entre o inconsciente e o consciente, ou do ego, né? Ego, id e superego. Vamos aqui esclarecer. O ego é o quê? O ego é o que eu uso para perceber o mundo. O id são os meus impulsos. E o superego é as normas da sociedade que eu introjetei. Assim, por exemplo, nós vamos falar assim de normas jurídicas que servem para a minha convivência com o meio. Agora, essas normas introjetadas, tá? No caso, o superego. Quando o superego não funciona, o que nós temos? Uma quebra da norma, uma quebra da lei. Podemos ter um comportamento criminoso, por exemplo, tá? Então, para vocês aí terem uma ideia. Então, temos aí, no caso, né, o nosso cocheiro, que vai representar essa alma, né? Alma racional. Lembrando que as parelhas, o par de cavalos, vão ser dirigidas pelo cocheiro, tá? E é interessante, né, que nós podemos fazer uma comparação com o ego, ou seja, o ego é quem comanda, é a razão, é aquela que diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar tal ou qual decisão, só que eu tenho um desejo e a razão pode contrapor a esse desejo, tá? E aí vocês podem observar aí um personagem que vamos encontrar no Senhor dos Anéis, tá? Que é o nosso amigo Frodo aí, como, né, um representante de uma dessas partes aí do ser humano. Temos o cavalo bom, lembrando que Frodo vai ser como o cocheiro, aquele que sabe o que deve fazer, tá? E nós temos aí o cavalo bom, né, que é o Sam, tá? Aquele que vai ter dentro dele as virtudes, as boas características que foram aprendidas, no caso, pela educação. É aquilo que nós falamos dos valores, os valores que são transmitidos pela família, por uma cultura. Aqui entendo-se por bons valores, não são quaisquer valores. Então nós temos o nosso amigo Sam para ilustrar esse bom cavalo que representa os bons valores dentro de nós. Por outro lado, temos o cavalo mau, né, que é aquilo que a gente vê também, inclusive, nos desenhos animados, que temos anjinho bom e anjinho mau. E nessa trilogia, né, do Senhor dos Anéis, nós vamos ver aí o Gollum, né, que vai simbolizar esse lado do id do ser humano, aquilo que na literatura psicanalítica vão constituir, no caso, os nossos impulsos que não têm moral nenhuma, tá? Que ao serem aplicados sem uma condução podem causar dano, por exemplo, a uma outra pessoa, podem causar algum conflito. Aí numa situação em que eu causo um conflito a uma outra pessoa, eu vou então usar dos procedimentos jurídicos. Mas aqui, dentro do que eu estou apresentando para vocês, quero mostrar um ponto de vista que consiste no fato de que um conflito que eu tenha com alguém é também, ou pode ser, um retrato de um conflito que está sendo exteriorizado, um conflito interno. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas breves explicações, tá? E aguardem então os próximos capítulos e, junto com este vídeo, assistam este vídeo, ouçam o podcast e leiam o texto que vai também estar falando um pouco do mito dos cavalos alados. E relacionem com o trabalho de vocês como operadores de direitos. Vocês vão lidar com conflitos entre duas pessoas, mas essas pessoas estão também em conflito consigo próprias. Obrigado e até outro dia.